Fala pessoal, aqui é o Caio E aqui é o Felipe Conte. e aqui é o nosso TorreCast, o nosso podcast falando diretamente aqui da torre da nossa igreja, que é baseado no versículo de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do nosso Senhor, o qual o justo se acolhe e Está seguro. é isso aí. E hoje o tema é sobre missões, não é mesmo, Felipe? Com certeza. E estamos aqui diretamente da Torre da Igreja com o nosso amigo missionário Hudson Zanoni, que está conosco também no acampamento Manaim. E é um prazer ter você conosco aqui de novo. Fale um pouco a respeito de você, da sua trajetória, da sua família, para depois a gente dar continuidade nos assuntos diversos aí, né, sobre missões. Legal, gente. Estou muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre um tema que eu amo, né? Que é missões. Eu sou o missionário Hudson Zanoni, eu sou casado com a Flaviana, nós temos 4 filhos. E eu gosto de dizer que nós somos uma creche. É uma grande família em missões. E moro na cidade de Maringá e desde 97, né, eu tenho feito missões. Minha primeira escola de missões foi em 97, para que depois, em 2007, eu ficasse em tempo integral em missões. Legal. E já que você se apresentou, falou sobre a sua família, uma pergunta muito interessante também, que nós como cristãos, quando nós nos entregamos a Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, todos nós somos missionários? Essa é uma boa pergunta, sabe por quê? Que a gente gosta de colocar funções dentro da igreja, né? Esse daqui é o diácono, então é só ele que pode servir as ceias. Aqui é o presbítero, só ele pode fazer isso. O zelador, só ele pode fazer isso daqui. O pastor, só ele pode pegar o microfone. E o missionário é só ele que pode ir para fora. E essa é uma missão para todos os cristãos. É um mandamento. Missionário é aquele que tem uma missão. E é uma missão para todos. É claro que eu acredito que existem chamados diferentes, eu não tenho dúvida disso. É o tal do vocare, é a vocação, é o chamado. É diferente, tem alguns que têm um chamado para missões transculturais. Ele quer trabalhar em outra cultura. Tem outros que têm um chamado para missão local. Outros têm chamado para missão urbana, dentro da cidade. O outro tem um chamado para outro lugar. Mas a missão em si é um desafio para todos nós cristãos. Senão a gente só fica, né, colocando a responsabilidade no outro, né? E o crente que não trabalha dá trabalho, né? É bem isso mesmo. E ainda nessa pegada, quando que você entendeu que realmente esse era o seu chamado específico? Porque a gente sabe que você gosta muito, viaja por vários países aí, conhece bastante, tanto cultura local quanto fora do país. Quando que você entendeu? Esse é meu chamado, eu quero de fato vestir a camisa e levar o evangelho. Legal, você sabe que isso começa na minha infância, porque o meu nome é Hudson por causa de um missionário. Um missionário chamado Hudson Taylor, um missionário inglês que durante muitos anos trabalhou na China. E meus pais, né, minha mãe, sempre cuidou da Secretaria de Missões da igreja. Então eu cresci recebendo missionários em casa, cresci em conferências missionárias e em pequenas viagens de curto período. Então desde pequeno eu sabia que eu levava o nome de um missionário. Mas essa é uma pergunta interessante. Como é que foi esse chamado? Como é que foi esse start? Teve algo sobrenatural. A gente costuma, às vezes, romantizar dessa maneira. Não que eu não acredite que Deus pode mandar um anjo, que possa sonhar com isso, e pode ter uma experiência sobrenatural. Eu não duvido de nada disso. Mas o meu chamado foi algo natural, algo simples. Existe uma missionária chamada Sophia Miller. Essa missionária, ela foi uma americana que trabalhou durante muitos anos em tribos indígenas no Brasil. E quando perguntaram para ela, já quando ela estava mais velha, como é que foi o seu chamado? O que aconteceu? Quando que você percebeu? Ela foi tão sincera que eu acho que eu faço dela a minha resposta, sabe? Ela disse assim, meu chamado? Olha, eu li a Bíblia, eu vi uma ordem ali, fui lá e obedeci. Precisava de alguma coisa além disso? E eu acho que meu chamado foi assim, foi natural. Eu cresci num lar cristão, evangélico e no meio de missões. E quando eu fui ver, eu já estava envolvido em missões. Então era algo que eu tinha esse despertar desde a minha adolescência, essa vontade de me dedicar em tempo integral em missões. E hoje eu vivo esse projeto de Deus. Que bênção. Muito legal. E você deve ter ido em vários lugares, hein? Cada vez que você vem visitar a gente, você conta uma história diferente, né? Conta pra nós aí alguma comida diferente que você já comeu, algum lugar diferente. Legal.
Muito bem, essa é uma pergunta bacana, Caio, porque as pessoas têm essa ideia do missionário ser um aventureiro, né? Você sabe que missões não é uma aventura daquelas que a gente bota uma mochila e sai, ser um mochileiro e tudo mais, mas não deixa de ser uma aventura, não deixa de ser. Eu lembro quando eu fui fazer minha escola missionária, o líder da missão falou bem assim, ó, bem-vindo ao time e saiba de uma coisa, nem Indiana Jones viveu tantas aventuras quanto o missionário. E eu fiquei pensando naquilo, uau, e é verdade, a gente vive muitas aventuras, né? Então eu já estive em vários países e estive em 41 países, todos eles em viagens missionárias, alguns países eu estive mais de 10 vezes, e alguns desses países você experimenta uma cultura diferente, né? Entre elas a alimentação. Sim. Então você vai para países da África, onde a alimentação é diferente daquilo que você está acostumado. Eu tomei, por exemplo, na África, um suco, que eu lembro como se fosse hoje, que era de uma raiz de uma árvore. E aquela árvore chamada baobá é a única árvore que sobrevive no deserto, então ela não tem folhas, ela só tem o tronco e a raiz dela tem que ir muito profundo para tentar pegar um pouquinho de água. E dessa raiz eles fazem um suco pastoso, grosso e difícil de engolir. Eu lembro desse suco. Não é ruim, mas é uma textura diferente. Faltou coar. Falta coar. Joga um pouco mais de água e, por favor, coloca gelo, né? Porque imagina, lá na África não tinha, era um suco quente. Mas também tive em países asiáticos onde eu comi insetos. Tive na Tailândia, tive no Camboja, no Vietnã, Nepal. E nesses países eu comi o gafanhoto, comi o grilo, comi escorpião preto, não é aquele amarelinho, nossa, é um escorpião preto desse tamanho, uma tarântula, uma aranha enorme, enorme. E comeu de boa. Pois é, eu comi de boa, até vou tirar um pouquinho aí da dúvida da galera. Mas como aí? Você quer dizer que você chega lá, é um prato de comida, você come aquilo ali o dia todo? Não, é uma iguaria. É aquela coisa assim, você quer experimentar? Existe isso também. E como eu sou curioso, foi por isso que eu comi. Eles colocam tudo num tacho. É um tacho grande, taca óleo, aí coloca esses insetos, eles são fritos. E depois você coloca sal e coloca pimenta. No gosto. Rapaz, não tem aquela coisa, ele comeu, saiu uma meleca. Não, ele é crocante. E já aconteceu de... Por exemplo, que às vezes são várias culturas, né, que a gente está conversando. Às vezes tem uma afronta você não comer aquilo que eu te oferece. Aconteceu alguma coisa assim já com você? Realmente, quando você está nesses lugares, você tem que aceitar a comida local, né? Porque senão a pessoa se sente mal. Por que ele não está comendo? Toda a minha família come, por que ele se sente tão especial ao ponto de negar a minha comida? Então a gente é sempre orientado nesses lugares a sempre aceitar, né? Às vezes você não consegue comer tudo, mas você sempre sorri. Uma vez eu passei uma situação difícil que eu tomei por educação, literalmente por educação. No Nepal existe um animal chamado iaque. E o iaque ele é um animal, um búfalo peludo, sabe? E desse iaque eles tiram um leite muito grosso, sabe? Muito gorduroso. E eles me serviram ali uma bebida que era desse leite. Mas não era um leite quente dele. Era uma manteiga que foi feita com esse leite. E derreter essa manteiga, imagina assim a textura, né? E aí eles serviram para mim e eu tomei aquele leite, aquela manteiga e desceu assim, gorduroso. Sabe quando fica na boca que não desce? E eu tomei e a pessoa ficava olhando, tipo assim, toma mais, toma mais. E eu tomei e depois fui pro banheiro. Não aguentou. Porque... Não aguentou ficar no organismo. De algum lugar, assim, diferente, você teve que dormir também, né? Como é que... Já teve alguma experiência? Cada assim? viagem missionária você encontra um desafio, né? diferente. Né? Eu já dormi em redes, já dormi no chão, no saco de dormir, num colchonete, já dormimos no relento. E teve uma situação também no Nepal, que eu me lembro bastante, que dormimos num lugar diferente. Nós fomos pós-terremoto no Nepal, 2015. Então as casas, a grande maioria, estavam destruídas. Então não tinha uma cama, um lugar confortável para você dormir. E nós fomos numa montanha chamada Marbu, que fica no Himalaia. E nessa montanha o pessoal separou para a gente uma barraca. Não era nem uma barraca dessa que a gente está acostumado com estrutura. Os caras puxaram uma lona. Estava fazendo próximo de 0 graus, estava muito frio. E puxaram uma lona e colocaram a gente, olha, vocês vão dormir aqui na grama.
E eu estava com um saco de dormir, e eu dormi ali, nós colocamos alguma coisa, um pedaço de lona, dobramos ali, e dormi. Só que no outro dia eu fiquei, o saco de dormir ficou todo molhado. E eu falei assim para ele, vocês não têm ali um tapete para a gente colocar por baixo? E o cara falou assim, um tapete, até explicar para ele o que era um tapete. E nós temos sim. E o cara conseguiu um tapete grosso. Eu falei, gente, que beleza. E aí nós colocamos o tapete, aí colocamos o saco de dormir por cima do tapete e dormimos. De madrugada, eu acordei coçando inteiro, pinicando inteiro. E ali eu falei, gente, não é possível. Eu levantei a camiseta, um amigo meu falou assim, rapaz, você tá cheio de picadinhas. E aí depois, no outro dia, eu falei, rapaz, que tapete era esse? Era o tapete que a gente coloca os animais para dormir. Então, o búfalo, ali, o cachorro. O carrapato. Rapaz, eu não sei se era uma espécie de pulga, algum bichinho ali, mas a gente ficou inteirinho, com as costas vermelhas, coçando. Então, são esses lugares, esses desafios. É demais. Muito bom. Experiência marcante também, né, Caio? Teve alguma experiência marcante para contar para nós? Né? Várias, né? Cada viagem missionária dessa a gente tem uma experiência marcante, né? Eu queria contar alguma com relação ao evangelismo. Eu estive num país chamado Burkina Faso, que fica na África, e nesse país nós fomos fazer um evangelismo, né? Nós fomos fazer um impacto evangelístico, eles chamavam de cruzada. Nós vamos fazer uma cruzada. Eu falei, vamos fazer uma cruzada. E aí nessa vila que nós fomos, a gente não tinha caixa de som, era um lugar que não tinha energia elétrica, colocaram um gerador, uma caixinha simples, ficava fazendo uns zunidos toda hora e conseguimos ligar um microfoninho ali. E nesse impacto evangelístico tinha ali umas 2.000 pessoas, no meio da África. A gente fez ali depois das 5 da tarde, porque era o tempo que ficava com clima mais ambiente, porque é muito quente, né? E não era coberto, lugar no meio do deserto. Tinha perto de 2.000 pessoas. E eram pessoas que não conheciam o evangelho. A gente acha assim, todos já ouviram. Mas não, tem lugares que eles não conhecem o evangelho. E ali eu lembro que o pastor que estava pregando, era pregado em português, traduzia para o francês, do francês traduzia para o dialeto local. Então tinha um delay, um atraso do processo para chegar lá. E olhando, a gente apresentou teatro, nós fizemos algumas músicas, e depois na pregação eu estava responsável na hora do apelo, de recebê-los e pegar o nome deles. E na hora do apelo, 600 pessoas foram para frente. Na hora do apelo. E foi uma coisa tão comovente, porque elas vieram quebrantadas, por conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus. Algo como se fosse uma novidade de vida, que é uma novidade para todos aqueles que o conhecem. E ali eu tive um despertar, eu falei, realmente, muitos ainda não conhecem o Evangelho. Então essa experiência me marcou muito, com relação àqueles que se decidiram por Cristo nessa viagem na África. Sabem, nem a palavra Jesus eles conhecem. Pois é algo que você precisa apresentar até quem é Jesus. Quem é? Porque às vezes eles falam assim, nós conhecemos um Deus. Um Deus que pode ser um Deus criador, enfim, um Deus, às vezes tem outro nome para eles, mas um Deus que nos ama ao ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para que pudesse viver nessa vida e morrer por nós, pecadores, mas não permanecer morto e ressuscitar, e vivo está, e todo aquele que o receber. Então todo esse caminho eles desconhecem. Muitos ainda desconhecem. E são lugares, né, inóspitos, assim, né, que você visita, né? Sim. E eu lembro de você contar uma história da Coca-Cola. Qual que é a relação da Coca-Cola nessas histórias todas aí? Pois é, eu conto essa história porque assim, eu gosto do marketing da Coca-Cola, sabe? Eu sou formado em marketing, sou formado em administração com ênfase em marketing. Então, quando eu estava na faculdade, eu estudei um pouquinho sobre marketing. Sabe que a logo, a cor, todos os detalhes, o formato da garrafa da Coca-Cola. Lembro o formato de uma mulher na época dos anos 40, 50, enfim, tem todo um estudo de marketing da Coca-Cola. E eu comecei a viajar esses países e comecei a perceber que esses países que eu estava indo eram os mais pobres do mundo.
Eu não estava indo nos países mais ricos, estava indo em países da África. Eu estava indo em países da Ásia, mas que são os mais pobres da Ásia. E eu comecei a perceber que todos esses lugares, e lugares de pouco acesso, no meio do deserto do Sahel, lá na África, eu encontrava Coca-Cola, eu encontrava logo, eu encontrava outdoor. Você entra em qualquer vendinha pequenininha ali, você encontra ali vendendo Coca-Cola. E às vezes não tem energia elétrica e está vendendo gelado. Como é que consegue? E tem a propaganda da pessoa sorrindo e tudo mais. E eu já estive em montanhas, no alto do Himalaia, que não tem mais nada, não tem energia. Sabe? Você não tem acesso ao celular, mas você encontra Coca-Cola. E aí eu comecei a ver essa relação, falei, gente, que marketing, que trabalho que a Coca-Cola fez nos últimos anos. Só que também, ao mesmo tempo, comecei a reparar que existem países que eu vou e você não encontra a Bíblia. Nesses países, como Burkina Faso, nessas vilas que eu fui, você não encontrava a Bíblia. Nós tivemos recentemente no Paquistão e nós não encontrávamos Bíblia para comprar em qualquer lugar. Então as Bíblias tinham que vir de fora. Quando a gente ia, por exemplo, para o Himalaia, lá tem uma casta, né, que é uma divisão social deles, chamado Sherpa. E ali não tinha Bíblia traduzida para o povo Sherpa. E eu falei, gente, como é que pode? A Coca-Cola chegou em lugares que o evangelho ainda não chegou. E isso é vergonhoso. Sabe, para mim, como cristão, isso é vergonhoso. Nós estamos falando de uma empresa que tem 100 e poucos anos e que o evangelho ainda não chegou. Será que nós vamos ter que fazer um trabalho de consultoria com a Coca-Cola? Ensina a gente aqui, porque nós temos uma verdade muito maior e que deve ser alcançada a todos. E nós sabemos, enquanto todos não ouvirem, todos ouvirão. Então, esse é um confronto para mim, sabe? Lugares, né? Fez você refletir refletir momento, bastante, né? Bastante. Nós precisamos chegar em todos os lugares, né? E a gente tem a palavra da vida, né, gente? Tem a água da vida, né? Que mata. Você falando que tinha propaganda do cara sorrindo, a gente tem a verdadeira alegria, né? Para trazer para eles que é através da mensagem da cruz. Exatamente. Né? Que isso possa ser um ponto de reflexão para a gente. Com certeza. Uma coisa interessante também de uma frase que você sempre utiliza, falando que a arte conecta, né? E como que você utiliza esse recurso, a arte, o teatro, a sua forma de interagir com as pessoas para levar e conectar o evangelho também nessa mensagem, né? Muito boa pergunta. Eu estive em 41 países e às vezes o pessoal pergunta, rapaz, você deve falar muitas línguas. Rapaz, você deve ter uma habilidade na comunicação quando você está em países do Oriente Médio. Como é que funciona isso? Eu só falo inglês e meia boca. Meia boca ainda. Mas só que como é que você comunica? Como é que é isso? Como é que é chegar num país, por exemplo, chamado Camboja, onde a língua se chama Khmer, uma língua difícil? Como é que é estar lá no Nepal, no Nepali? Como é que você se comunica? Bom, todas essas viagens missionárias nós fazemos um trabalho com igreja local, com agências missionárias locais, com o povo local. Então isso é um detalhe importante, porque daí quem dá sequência àquelas 600 pessoas que ali entregaram a sua vida para Jesus é a igreja local, que eu estou trabalhando ali com eles, que fala a língua local deles. Então essa é uma maneira que a gente se comunica. Mas outra maneira que a gente faz o trabalho é através da arte. A arte tem esse poder de interagir, sabe? De comunicar com as pessoas, de atrair as pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, na música, nós sabemos disso. Se você pegar um violão e começar a tocar numa praça, você vai gerar curiosidade. E dentro da arte, eu sempre gostei na igreja de trabalhar com o teatro, mas também com a linguagem do palhaço. O palhaço é uma linguagem universal. Às vezes eu não preciso falar a linguagem deles, eu me comunico com o corpo. Quer ver uma coisa que me ajuda muito? Através do palhaço, eu me comunico com o riso. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito verdadeira. No mundo todo, todos dão risada na mesma língua. Todos sorriem na mesma língua. O contrário também acontece. No mundo todo, todos choram na mesma língua. O choro é universal.
O riso é universal. Então, o palhaço, como sendo essa ferramenta de riso, eu consigo me comunicar em qualquer lugar. Então, assim, a arte atrai muito. Nós temos viajado muito com um pastor chamado Edson Teixeira. E ele faz muitas viagens para vários lugares. E ele fala assim, eu não viajo sem missionários, homens sérios, homens de Deus. Não viajo nessas caravanas sem alguém da saúde, porque quando você leva um médico, um enfermeiro, um dentista, você consegue também abençoar aquela nação. Eu não viajo também sem levar comida para eles, mas também não viajo agora sem artistas. Não viajo sem palhaços, sem gente do teatro, sem músicos, porque eles também me conectam com essas pessoas. Então é a maneira que o Senhor tem me dado, é o instrumento de evangelismo para chegar nesses lugares. E esse instrumento de evangelismo tem um nome, né? Que é o Terapia da Alegria, né? Que é o ministério que você coordena, esse ministério? Exatamente. Como é que é? Conta para nós um pouco sobre esse ministério de vocês lá. Legal. Então, além de fazer o trabalho fora do Brasil, nós fazemos o trabalho na minha Jerusalém, né? Na minha cidade, ali, que se chama Terapia da Alegria. Esse é um projeto de capelania hospitalar. É a linguagem do palhaço dentro dos hospitais para conectar e suavizar o ambiente hospitalar e apresentar para eles um motivo de esperança naquele momento que ele está tão fragilizado. Então, a Terapia da Alegria começou com um projeto, hoje já é uma associação, já virou né, uma associação que coordena ali pelo menos 10, 12 palhaços que estão aí durante a semana fazendo plantões em hospitais, na oncologia, na pediatria, mas também em asilos. Então é a maneira que a gente consegue levar alegria, mas sabendo que é a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos fortalece, é onde a gente leva esperança para aquele que está fragilizado e assim a gente consegue transformar esse ambiente hospitalar aí. Legal. E nessa ideia transcultural aí, fala um pouco também para a gente de alguns países. Você citou já alguns, mas que você já visitou. Ótimo. Quais países? Pois é, eu tive em bastante países aqui, né, da América Latina, né, você começa com esses vizinhos nossos, Paraguai, Argentina, Uruguai, mas também da América Central. Já estive na República Dominicana, eu estive no Haiti, muitas vezes no Haiti, trabalhando com orfanatos lá no Haiti. Estive em países africanos, né, como Burkina Faso, mas fazendo divisa, trabalhando com os países na fronteira do Mali, do Níger, recebendo os refugiados desses países, do Togo, tudo em Burkina Faso. No Oriente Médio, já estive em alguns países ali, como Jordânia, o Paquistão, que já está na região da Ásia, mas esses países muçulmanos, né? Na região da Ásia, na Índia, Nepal, Tailândia, Camboja, Bangladesh, Vietnã. Então, são alguns países, entre eles até alguns da Europa, que serviram de conexão para chegar a esses países, né? Então, é uma oportunidade, eu costumo dizer assim, viu, Conte? E é a mais pura verdade, viu, Caio? Existem lugares que só milionários e missionários vão conhecer. E é verdade, é a oportunidade que o Senhor nos deu. Quase todo aí, né? Pois é, Deus é bom, né? É bom demais, benção. E foram 41 países, né, que você falou que você 41 países. já visitou, né? Como, né? Porque são 41 culturas diferentes e dentro dessas 41 são várias culturas também de cada país, né? Como é que você faz para adaptar, para não cometer algum erro, né? Você chega a estudar um pouco o país, tem gente que te acompanha, tem algum mentor, alguma coisa assim? Essa é uma boa pergunta também, porque como chegar numa outra cultura e abençoá-los, e não, quem sabe, ofender a sua cultura. E às vezes só a boa intenção não adianta, você precisa desse conhecimento. Então existe às vezes essa imagem, sabe? O missionário é assim, ele olha o mapa mundi, ele pega um dardo, fecha o olho, joga onde cair ele vai. Então esse eu acredito que foram os desbravadores. Hoje missões se faz com muito trabalho de campo, com muita pesquisa,
É um trabalho de inteligência. Deus nos fez tão sábios, né? Então precisamos usar essa sabedoria. Então todo o trabalho é feito com uma agência local, como eu disse, uma igreja local, para que possa nos orientar, para que a gente chegue lá, dê suporte para eles, que a gente possa dar treinamento para a igreja, mas também entender um pouquinho dessa cultura. Então é sempre feito um trabalho de conhecimento da cultura. Por exemplo, quando você vai para o Oriente Médio, existem muitas coisas que a gente não está acostumado. Eu lembro a primeira vez que a gente foi para a Jordânia para trabalhar com refugiados da Síria e do Iraque, eles falaram, olha, a gente precisa saber de algumas coisas. Venham com roupas mais lisas. A gente não quer com essas roupas, sabe, com essas marcas americanas que chamam a atenção. Sim. Venham com roupas mais lisas. A barba, né? Eu lembro que um amigo meu estava com uma barba muito cheia. Falou assim, não, tira um pouquinho da barba, porque para você não parecer um radical. Então, venha com uma barba mais cortadinha, mais alinhadinha. Mulheres, por favor, eu preciso que vocês prendam o cabelo. Cabelo solto nessa cultura significa outra coisa. Vocês precisam ter uma blusa que cubra o seu ombro para as mulheres. Eles falaram, nada de manguinha. Nada, sabe, de uma blusa mais cavada. Mas no Brasil a gente está acostumado. Mas aqui tem outra conotação. Olha, cuidado quando você chegar, não olhe nos olhos das mulheres. Aqui ele pode ser mal interpretado. Algumas culturas, o marido se entender que está olhando para o olho dela e que existe algum tipo de flerte, sabe? Detalhes. São detalhes ali. Ele pode apedrejar essa mulher em praça pública. Então, assim, são detalhes que você precisa conhecer. Por exemplo, no Nepal, por exemplo, a gente não entra com calçado em nenhum lugar. E às vezes a gente está acostumado a entrar com calçado, e vai entrando na casa, vai entrando na igreja com sapato. Não entra, é um desrespeito. Chegando na igreja, você vai ter que tirar o calçado. Mas por quê? Porque eles têm essa cultura há tantos anos. Então, assim, não adianta você querer chegar e quebrar isso. E aí eu aprendo muito com esse missionário chamado Hudson Taylor. Porque o Hudson Taylor, que foi um missionário em 1800 e alguma coisa, até 1900 e o comecinho de 1900, esse Hudson Taylor, ele era inglês. Então imagina só, um cara mais loiro, com o olho claro, a pele clara, e agora ele está indo para a China. E quando ele chega na China, ele já tinha ouvido falar que outros missionários ingleses não conseguiram alcançar o coração do chinês. Por quê? Porque eles chegavam lá com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa, com o seu terno de alfaiataria. Eles chegavam lá com o seu garfo e faca e queriam comer do jeito que eles estavam acostumados na Inglaterra. E ele falou assim, eu preciso entender a cultura local. E Hudson Taylor faz algo incrível, que é extremamente inovador para aquela época, 1800 e alguma coisa. A primeira coisa que ele faz, deixa o cabelo crescer. Ele deixa o cabelo crescer. E aí ele lembra que todos têm cabelo preto e ele vai pintar o cabelo dele de preto. E ele começa a prender o cabelo como chinês. E ele deixa aquela barbinha mais fina como chinês, o bigodinho. E ele começa a aprender a comer com o hashi, com os pauzinhos. Porque o garfo e faca para eles é quase uma ofensa. Por que esse cara está chegando com garfo e faca aqui? Ele coloca a roupa do chinês. E isso ele ganha o coração do chinês, principalmente no interior da China, sabe? Então, assim, é importantíssimo conhecer um pouco da cultura. Conta uma história, estou falando até demais, né? Não, mas conta uma história que, dentro da biografia de Billy Graham, um baita de um missionário, esteve em quase todos os países. E Billy Graham esteve num país do Oriente Médio muito perseguido. E então ele consegue entrar nesse país e ele queria muito um espaço na TV. Vamos fazer um programa de TV. Ele falou, deixa eu entrar na TV, e foi muito difícil. E aí, de uma maneira mais política, conseguiram colocar ele num programa de TV. Tudo gravado, as câmeras prontas, era um programa que ia ao vivo, todas as câmeras ligadas, e então ele está sentado ali com um tradutor do lado dele, para traduzir para a língua local, e quando a pessoa chega, liga as câmeras no ar, gravando, ele vai começar a entrevista, e ele senta na cadeira, e ele cruza a perna, sabe quando a gente bota o pé assim para cima? Como a gente costuma fazer. E na hora que ele coloca o pé em cima do joelho dele, que ele cruza a perna, acabou a entrevista. Eles começam a falar alto, pode cortar, acabou, então os caras levantam, vão embora, e ele não fica sabendo o que está acontecendo. Você não devia ter cruzado o pé. Por quê? Quando você levanta a sola para a pessoa, você está ofendendo ela. Na nossa cultura. E ali ele perde aquela oportunidade naquele momento. Então você vê que coisa. São detalhes simples que a gente evita quando a gente faz uma pesquisa de cultura, né? E teve alguma situação que vocês passaram com um perrengue assim? Pois é.
Não por causa de cultura, né? Mas às vezes também alguma situação, né? Teve. Até que conta pra nós. Claro que teve. E você sabe que quando a gente fala de cultura dentro do Brasil mesmo, né? Uma cultura lá no sul, uma cultura no centro, uma cultura no nordeste, uma cultura no norte. A gente até Machado, a gente falou pra você, muito morro, a cultura, o jeito do povo também, né? Cada um tem um estilo, né? Mas é bem isso mesmo. Tem culturas que eles são mais fechados, tem culturas que são mais, né, receptivos, né? Imagina um mineirinho que gosta de abraçar, que juntar, que vem pra cá. Às vezes chega num lugar que o cara, ele é uma cultura mais fria, ele estranha, não adianta. Mas teve uma situação que a gente passou lá na Índia. Quando nós fomos pra Índia, o pessoal falou assim, olha, um detalhe que vocês precisam saber. Eles falaram depois, por isso que a gente cometeu a gafe. Quando nós chegamos, todo esse jeito de brasileiro amoroso, tava todos os indianos lá e nós temos aquela mania de cumprimentar e abraçar e de ficar encostando a mão. E aí eu fui cumprimentar assim, ó, me dá a mão aqui, ó. Eu falei, rapaz, como é que você tá, rapaz? E eu comecei aqui, passava a mão e eu percebi que o pessoal começou a me olhar torto. E aí eu falei, por que eles estão me olhando assim? Hudson, aqui, dentro do hinduísmo, não é na cultura cristã, mas dentro do hinduísmo, o lado esquerdo do corpo é um lado impuro. Então, a mão direita, ela é para comer. Você vai ver que a mão direita eles comem com a mão direita cumprimenta, mas a mão esquerda, Hudson, o pessoal usa para ir no banheiro. Então, eles limpam as necessidades com a mão esquerda é impura, então ela fica sempre para baixo da mesa, e você nunca encosta a mão esquerda cumprimentando a pessoa. E eu falei, gente, são detalhes pequenos, mas que numa dessas você já perde essa primeira impressão, né? Esse primeiro momento. Então, por isso a importância, né, de sempre entender essa cultura, ter alguém que vai fazer essa ponte, essa ligação. Achei muito interessante você falar dessa contextualização que o Hudson Taylor fez, literalmente, né, com a sua vida, para poder, me fez lembrar até o pastor Ricardo, Caio, que veio e ele falou que tem uns traços, meio do pessoal ali da Jordânia, ele viveu muito tempo. Para ele teve a facilidade porque ele já parecia, então só dele andar normalmente o pessoal achava que ele era alguém da cultura, né? Então algumas coisas ele teve desafios também, mas é muito interessante, muito legal. E uma pergunta também que já caminha para o nosso final, você também compõe um dos missionários do time da Secretaria de Missões da Primeira IPI, né? E qual que é o conselho que você tem para dar para aquelas pessoas que se sentem vocacionadas ou que acham que já tem um chamado para servir integral ou servir local ou transculturalmente, né? O que você tem de conselho para dar para essa pessoa? Verdade, para todos aqueles que nos ouvem, a primeira IPI de Machado, Maringá, já ia falar da minha cidade. A primeira IPI de Machado, ela é uma igreja missionária. Isso é uma bênção. Então nós temos missionários que são enviados, missionários que são sustentados e uma igreja que ora por missões. Então, uma igreja que está investindo em congressos missionários e estão fazendo ações na cidade, né? Trabalho tão bonito que estão feito em escolas e trabalho sendo feito também na área da saúde, enfim. Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte do time de missionários da IPI de Machado. Bom, minha dica que eu faço para todos é caso você tenha esse despertar missionário. Mais uma vez, o chamado é para todos. Você pode ser um missionário aonde você está, dentro da sua escola, na sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade, na fazenda, na roça. Aonde você está, você pode ser um missionário. Mas aqueles que têm, sabem, um despertar. Olha, quando você fala, Hudson, me queima o coração. Esse queimar o coração é algo que eu já senti. Você precisa procurar a tua liderança e mostrar esse interesse por missões. Durante muito tempo se falou apenas de um chamado missionário. A gente só falava disso, né? Missões é isso, tem que largar tudo. Eu queria tanto ser, mas eu tenho que largar tudo. Agora, como é que eu vou falar que eu vou largar a faculdade? Como é que eu vou falar que eu vou largar meu trabalho? Eu vou falar com meu pai e minha mãe que eu vou parar de estudar e vou ter que largar tudo. Calma. Quero dizer a vocês que existe algo também que você pode fazer. É um chamado missional, que é missões com profissão. Sabe? É o missionário com o profissional. Então, querido, eu queria tanto ser missionário, mas... eu também queria tanto fazer medicina, vou ter que largar a medicina. Não vai ter que largar. Parece que é um peso, né, que está carregando. Tá tudo bem. Seja um excelente médico, vai estudar odonto, vai fazer direito, vai fazer agronomia, educação física, pedagogia, e seja um excelente profissional e também um excelente missionário. Aplique tudo aquilo que você sabe com a sua profissão.
Saiba que lá na escola vai ser, com os seus alunos, vai ser seu campo missionário. Lá na roça, com os agricultores, aqueles que estão ali na roça, eles vão ser o seu campo missionário. Os seus pacientes, eu conheço hoje médicos que eles pegam um dia da semana e eles atendem de forma gratuita uma população que não consegue ter o acesso à medicina, enfim, à odontologia, enfim. Então, assim, saiba que você pode trabalhar o seu campo profissional em missões também. E se você tem muito interesse de ser um missionário, procure realmente uma escola missionária, para que você possa ser capacitado, né? Para que você possa, nessa escola, quem sabe, entender qual que é o seu chamado. O meu chamado é para ficar na cidade. Eu quero trabalhar com missões urbanas. O meu chamado é para trabalhar dentro do Brasil. Eu tenho um chamado, acho que eu estou entendendo que eu tenho um chamado para trabalhar no Nordeste, no sertão nordestino, ou quem sabe nos grandes centros, ou quem sabe numa tribo indígena, alguma comunidade quilombola, com os ciganos. Ou quem sabe numa dessas você descobre, numa escola missionária, quem sabe numa viagem de curto período, que o meu chamado é para trabalhar num campo transcultural. Eu quero estar em outro país. Pode ser os nossos vizinhos com língua latina, né, os aqui com língua espanhol, ou quem sabe lá no Camboja, lá no Vietnã, ou alguma desses países africanos, né? Então esse é o meu desejo. E é legal isso daí que você falou também, que eu sempre paro para pensar, porque principalmente a gente que trabalha com jovens, adolescentes, aí vem a galerinha no calor do momento e já tem esse pensamento, a primeira impressão é essa, né? Então, às vezes, ele não está nem utilizando a sua experiência com Cristo para evangelizar as pessoas que estão próximas. Como você disse, eu tenho oportunidade na escola, eu posso sentar ali. Então, talvez o primeiro passo, o primeiro desafio seria justamente a gente falar, você tem compartilhado também do evangelho com o seu amigo, com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas veem o seu testemunho, a transformação da sua vida, né? Exato. E tudo isso é um passo, né? Um primeiro passo. Exato. E assim também como o Hudson falou, pode procurar um de nós também, que vamos direcionar você para a Secretaria de Missões, para um treinamento, talvez um dia uma experiência com o Hudson, numa viagem que ele for. Você pode ir também junto com o Hudson, a gente pode conversar tudo isso aí junto com a Secretaria de Missões. Viu, Conte? Você sabe que hoje existem muitas viagens missionárias de curto período. Isso é importante, a igreja toda pode se envolver. Então, por exemplo, assim, eu tenho férias de um mês. E nessas férias eu costumo ir para a praia. Tudo bem, vai para a praia, fica 15 dias na praia, mas doa 10 dias. 2 semaninhas para uma viagem de curto período. Como assim? É possível você ir para uma tribo indígena, é possível você ir para o sertão nordestino, ou trabalhar, por exemplo, com comunidades ribeirinhos lá lá perto do Amazonas. Então é um tempo que você pode ficar curto período. Ou, por exemplo, não, queria ficar curto período, mas eu tenho um mês para ficar. Que ótimo, podemos fazer uma viagem transcultural. Se você tem um mês, você pode ficar fora. E é muito bacana, só tem um problema, gente. Já vou avisar você que nos ouve aí. Tem um problema nessas viagens, viu? É quando você é picado pelo bichinho de missões. Aí entendeu? Você gosta do negócio. Aí você gosta, apaixona. Você gosta do negócio. E aí eu tenho certeza que não vai ser a única viagem. Vai ser a primeira de muitas. Começa com uma semana, 15 dias, um mês. Daqui a pouco eu vou ficar 2 meses. Aí depois, como aconteceu comigo, eu fiquei 6 meses. Aí daqui a pouco, gente, eu acho que esse ano eu vou ficar em tempo integral em missões e agora estou uma vida integral em missões. Da hora, top demais. Basta começar. E tem mais uma forma de contribuir que é contribuindo financeiramente, né? Que a gente tava... Eu lembro, nessa conversa eu lembrei agora do Ministério de Jesus mesmo, né? Que a gente, às vezes, não dá essa atenção, porque, como você diz, tá na briba. Tá na briba. Tá na Bíblia. As mulheres, né? Tinha algumas mulheres que andavam com Jesus e financiavam o ministério dele, né? Tá nos evangelhos, né? Então, essa é uma forma também da gente estar contribuindo também com missões, né? É verdade. Às vezes a gente pensa assim, não, mas já não tem mais o que ser feito. Gente, essa é uma mentira, viu, gente? Para quem tá me ouvindo aí, preste atenção. Tem muita coisa para ser feito. Eu costumo dizer que, mas nós estamos fazendo bastante, mas não é o suficiente. Não é. Ainda está longe. Não, mas está quase. Não está quase, não. Está longe. Eu estou nesses lugares e ainda falta muito para ser feito. Existem países onde o evangelho é perseguido. Existem países que não conhecem ainda a palavra de Deus. Existem tribos indígenas que ainda não são alcançadas. Não é possível com a internet...
hoje em dia, mas não tem energia, não tem sinal, ninguém alcançou lá. Então, muito precisa ser feito. E, gente, a obra missionária também se faz com dinheiro. Contribuindo. Sem dinheiro não chega lá. Com certeza. Não chega, não adianta. Mas se Deus chamou, Deus vai providenciar, ué. Deus vai providenciar. Uma coisa é certa, Deus não tem problema com dinheiro, mas Ele vai usar você. Nós somos o instrumento dele aqui na Terra. Então Ele vai usar você. É como essa igreja está fazendo, muitas outras igrejas estão fazendo, e a gente precisa entender que a minha oferta missionária não é dízimo. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu já dizimo. O que mais que eu tenho que fazer? Dízimo é uma coisa, oferta missionária é outra. Então, se você quiser alcançar ainda mais, invista em missões. E esse é um investimento tão certo. Quando as pessoas entenderem isso. Porque é investir em solo fértil, sabe? É investir que vai dar certo. E Deus é tão bom. Volta tudo depois em dobro, 10 vezes. É uma medida que chega para você que você nem pode calcular. Mas invista em missões. Acho que não estava no nosso planejamento, não. Mas cabe até um QR Code aí por aí, Henrico. O Henrico é o nosso editor aí. Cabe um QR Code aqui no vídeo aí para você que quer contribuir. Então, esse podcast, todo o dinheiro que for arrecadado, você já pode mandar o comprovante para a nossa secretaria da igreja. Então, todo o dinheiro que for arrecadado aqui vai ser direcionado para missões. Amém. Fechou, Felipe? Fica bom? Fechou. Bom demais. Bênção, né? Uma coisa muito boa. Isso E aí. é interessante isso daí, cara, porque realmente a gente sabe que a obra necessita do recurso financeiro e talvez porque na sociedade que a gente vive hoje em dia foi muito deturpada essa ideia de pedir dinheiro, de pedir uma ajuda. E as pessoas às vezes têm esse bloqueio, né? Tem alguma dificuldade também, tem essa galera também que tem essa dificuldade. Mas a gente sabe que tudo que nós investimos para o reino de Deus é para honrá-lo, glorificá-lo, e ele que é o dono da prata, do ouro, ele tem cuidado e ainda tem preservado, né? É verdade. Às vezes você tem esse pensamento, mas não sei para onde vai. Isso aqui eu vi na TV, também estão pedindo na TV, aí a gente não sabe se é sério e tudo mais. Então você precisa investir em projetos que você conhece. Então, por exemplo, a Secretaria de Missões aqui da IPI de Machado, por exemplo, você sabe quem são os missionários. Você tem contato com eles, você tem o WhatsApp dele. Você consegue também saber o relatório dele também do que ele está fazendo no campo. Justamente. Mas calma aí, esse dinheiro que eu estou mandando aqui vai estar sendo feito o quê? Ué, está sendo aqui, ó, mandou feedback, o que aconteceu nesse mês, no mês passado. Então é bacana você saber aonde você está investindo. Muito bom. Porque a gente não pode se bloquear. Também não investo mais. Uma vez eu investi, não tive, então também não faço mais. Faz sim, que Deus vai te abençoar muito. O Hudson é um dos nossos missionários, né, que a igreja contribui, né? Nós temos mais, 8, se não me engano, né, Felipe? 8 missionários. É um time grande. É um time grande de missionários aí, então, Amém. graças a Deus, a igreja tem ajudado, tem contribuído no que pode, né? E a gente agradece aí, Hudson, a visita no nosso podcast, essa conversa. Legal. Foi muito, muito legal, né, Felipe? Demais, top demais. A gente... Era um desejo nosso, né, Caio, de ter o Hudson aqui com a gente também, né? Nossa, a gente sente, como diz você nas suas mensagens, né, de imaginar, né, a hora que você está contando as histórias, assim, a gente fica imaginando, nossa, como é que deve ser, né, como é que a gente entra mesmo dentro da tua história, né, e graças a Deus a gente tem visto o agir de Deus na tua vida, né, tem abençoado a gente no acampamento, né, nessa data que a gente está gravando esse podcast, né, tá tendo acampamento Manaim, e o Hudson tem sido bênção lá com a gente, né, Felipe? Bênção demais, isso aí. Agradecemos também em nome de todo o conselho da Primeira IPI, de toda a igreja, que Deus continue te abençoando, fortalecendo, renovando suas forças. Manda um abraço também para toda a família. 2 filhas já estão aqui conosco, né? Mas, pela graça, se Deus quiser, na próxima você volta com a família toda, né? Todo mundo, se Deus quiser. É isso aí. Legal. Obrigadão. Eu queria deixar uma última frase, pode ser? Na hora. Pra gente terminar. Na hora. Tá bom? Chave de ouro. Boa. É um conselho para você que nos ouve, gente. Eu sempre tive vontade de me envolver em missões e tudo mais. Eu costumo dizer que missões, essas viagens missionárias, esse compromisso nosso com missões é igual casamento.
Quando você tá namorando, vamos ficar noivo, beleza. Aí você tá noivo, aí você fala assim, agora vamos casar. E é aquela enrolação, né? Tá, vamos casar quando? Um dia a gente casa, um dia a gente casa, um dia a gente casa. Aí a mulher começa a botar mais pressão, né? Um dia quando, amor? Você precisa botar uma data. Um dia. Não, você tem que botar esse ano, você tem que botar uma data. Tá bom, então. É dia 19 de agosto do ano que vem, pode ser? Tudo bem. A partir do momento que botou a data, é impressionante. A data chega. Começa uma contagem regressiva. E daqui a pouco, gente, a semana que vem. É assim, casamento é assim. Enquanto não marcar a data, não chega. E viagem missionária também é assim. Se você ficar com essa desculpinha, viu, gente? Um dia eu ainda vou, um dia eu ainda vou, um dia eu vou. Não, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Você nunca chega. Então me diga quando que é esse dia, gente. Que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Não deixa essa oportunidade passar. Sabe por quê? Senão a gente vai ficando velho. Aí a gente começa a reclamar, não dorme em qualquer lugar. A gente não come qualquer comida. A gente não aguenta uma viagem longa de ônibus, nem de carro e nem de avião. Então o momento é agora, gente, tá bom? Vem aqui, há muito para ser feito no reino. É isso daí. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. Valeu, gente. Gente, é isso aí então. Esse foi mais um TorreCast. Fica atento às próximas cenas aí, certinho? É isso aí, Felipe. Fala um tchau pra galera aí também. Tchau, galera. Torre Forte é o nome do Senhor, a qual justo se acolhe, nele está seguro. Então, que na próxima você esteja conosco aí. Vamos estar lançando mais conteúdo. Siga nós nas redes sociais. Curta, compartilhe e vamos juntos ser missionários espalhando esse vídeo para todos aí. Um grande abraço. Deus abençoe. Valeu! É isso aí.